Bom, agora nós vamos conversar sobre quantas operações são necessárias para efetivar a eliminação gaussiana, tá? Que tanto a transformação na matriz triangular superior quanto na solução do sistema triangular superior resultante. Então aqui a gente vai fazer uma matriz genérica, tá? De ordem n, ou seja, uma matriz quadrada, né? Com n ao quadrado entradas, tá certo? Né? E um vetor solução com n entradas e um vetor do lado direito também com n entradas. A n, obviamente, maior ou igual a 1. No primeiro lugar, a gente vai montar a matriz aumentada. Tá? Então, a gente vai precisar dessa matriz aqui aumentada. E vou lembrar também uma coisa que vai ficar claro durante toda a apresentação, é que as contas exatamente abaixo do pivô não precisam ser feitas. Eu vou mostrar isso com calma, porque eu sei que essa conta sempre vai ser zero. Mas eu vou mostrar isso com calma. Essa afirmação que está aqui. Vamos começar do começo, né? Onde é o bom lugar para começar. Então, no primeiro momento, você quer que essa posição aqui se transforme em zero, né? Você quer que o A21 se transforme em zero. Né? Então, para isso, aí a gente tem que fazer uma operação, né, que engloba esta linha, a primeira linha, a segunda linha e a posição que eu quero eliminar e o pivô. Tá certo? Nós precisamos de todos esses elementos aqui. Tá? Como é que a gente faz isso? Né? A gente pega a segunda linha e subtrai, né, tá certo? Do multiplicador multiplicado pela primeira linha. Só que, reparem o seguinte, nós não precisamos multiplicar toda a primeira linha. Nós só precisamos multiplicar os elementos a partir da segunda coluna. Por quê? Porque esse resultado aqui eu sei que é zero. Eu não faço essa conta. Tá legal? Então, aqui nesse caso, como eu tenho a matriz aumentada, quantas operações eu estou fazendo? Primeiro, estou fazendo uma divisão, tá, para calcular o multiplicador. Tá? O 2, 1 por 1. Estou fazendo essa divisão. Depois eu estou multiplicando o multiplicador pela primeira linha. Tá certo? Mas repare que aqui eu não preciso multiplicar toda a primeira linha, só preciso multiplicar a partir da segunda posição, a partir desta posição aqui, até esta posição aqui. Isso realmente dá n posições. Então, eu vou ter n multiplicações desse multiplicador por essa linha toda, né? E n subtrações. Que n subtrações são essas? Quando eu operar esta linha, segunda linha, com a primeira linha. Tá certo? Tá? Repare que eu não opero aqui. Tá? Então, na verdade, tem n subtrações. Tá legal? Eu estou usando aqui uma notação típica do MATLAB, que você já deve estar acostumado, o Octave, né? Em que quando eu boto dois números, 2 pontos aqui, eu estou considerando todos os elementos dessa coluna. Então aqui eu estou na segunda linha, tá? E com todos os elementos a partir da segunda coluna até o final. No caso, até esse último elemento aqui. Tudo bem? Então, essa é a primeira operação. Na próxima página, eu só estou descrevendo exatamente o que eu falei aqui, eu deixo só anotado para depois o pessoal ler com mais calma. Agora vamos ver a segunda operação que eu vou fazer. Agora eu quero eliminar, né, essa outra posição abaixo do pivô. Mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa do que eu fiz na primeira. Tá? O que eu vou fazer? Vou calcular o multiplicador, né, que é a posição que eu quero eliminar, dividido pelo pivô. Né? Calculo o multiplicador, multiplico o multiplicador pela segunda linha, pela primeira linha, desculpe, tá certo? E subtraio a terceira linha desse resultado aqui. Tudo bem? Novamente eu tenho o quê? Uma divisão, n multiplicações e n subtrações ou adições, depende do sinal que vai aparecer no multiplicador. Tudo bem? Tá? Então, exatamente a mesma coisa. E aqui eu estou contando essa história em palavras, o que eu acabei de falar aqui. O pessoal depois lê com calma. Vou fazendo isso em todas as linhas. Né? Repara que são n menos 1 linhas que vão ter aqui, né? Porque aqui é 1, da linha 2 à linha n, ou seja, n menos 1 linhas, eu vou fazendo essas mesmas operações.
Aqui, então, nessa enésima posição que eu vou eliminar, que eu tenho o quê? Novamente a mesma coisa. Uma divisão para calcular o multiplicador, N multiplicações do multiplicador pela linha 1, tá certo? Sempre a partir da segunda posição até a última posição, operado, né? Quer dizer, no caso, subtraindo a linha N desse resultado aqui. E eu também tenho N subtrações. Então, aqui também eu explico isso em português, né, com mais detalhe. Tá? Mas observem aqui. Então, para as N-1 linhas que eu fiz para eliminar as posições abaixo do primeiro pivô, né, para as N-1 linhas que eu fiz, tá, da segunda até a enésima, eu fiz uma divisão para cada multiplicador, N multiplicações e N subtrações. Ou seja, eu tenho N-1 linhas, tá certo? Vezes N multiplicações. N-1 linhas vezes N adições ou subtrações. E N-1 divisões. Tá? Então, eu tenho, na verdade, esse resultado aqui, né, de 2 vezes N, 2 vezes N-1 vezes N operações, né, mais N-1 operações. Tá legal? Ou seja, essas são iguais, botei 2 vezes aqui na frente. Bom, vamos continuar. Agora eu vou para zerar as posições do segundo, abaixo do segundo pivô. Repare que eu botei aqui til para mostrar que essas entradas já foram operadas, né? São diferentes da matriz original. Agora, repara que nesse caso aqui, eu tenho menos posições a tratar, né? Aqui, na verdade, eu tenho N-1 posições, tá certo? Se aqui eu tinha N, da segunda a enésima mais uma posição, aqui eu tenho dessa posição, né, da terceira até a enésima mais um, que dá N menos 2 posições. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Bom, vou repetir, né? Eu estou chamando essa matriz resultante aqui de U-betil, tá? Como eu já chamei anteriormente. U-betil. Então, eu pego a terceira linha, só que eu pego a terceira linha a partir da terceira posição, porque essa posição aqui, eu sei que é zero, eu não vou operar aqui. Então, eu preciso operar a partir dessa posição aqui. Tá? Então, faço isso, multiplicador, vezes essa parte, né, da linha 2, tá certo? Operada com a linha 3. Aqui nós vamos ter novamente uma divisão, N menos 1 multiplicações, N menos 1 subtrações ou adições. Tá legal? Aqui, novamente, eu escrevi em português o que eu falei agora. Agora eu estou passando para a linha 4. Né? Repara que a linha 3 já é diferente, já mudou. A linha 1 não alterou, a linha 2 não alterou e a linha 3 já alterou. Então, botei 2 x aqui para mostrar isso aí. Vamos para a linha 4. Linha 4 é exatamente a mesma coisa, né? A partir da terceira posição da linha 4, né, o que acontece? Eu multiplico o multiplicador pela linha 2, tá certo? E subtraio a linha 4 desse resultado. Então, eu tenho uma divisão, N menos 1 multiplicações, N menos 1 subtrações ou adições. Até a enésima linha, né? Até a enésima linha, onde vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou ter mais uma divisão, N menos 1 multiplicações, N menos 1 subtrações ou adições. Tudo bem? Tá, então, o resultado aqui vai ser o quê? Né? Eu tenho N menos 2 linhas que eu operei, tá legal? N menos 2 linhas que foram operadas, né? Onde eu tive N menos 1 multiplicações, tá? N menos 2 linhas vezes N menos 1 subtrações e N menos 2 divisões, tá certo? Então, somando isso aqui, eu tenho esse novo resultado, que é a quantidade de operações
para zerar as posições abaixo do segundo pivô. Tá? E assim a gente vai fazendo. Abaixo do terceiro pivô vai ser 2 vezes n-3, vezes n-2, mais n-3. Abaixo do quarto, n-4, vezes n-3, mais n-4. Assim sucessivamente até o pivô n-2, lá embaixo. Tá certo? O antepenúltimo pivô. Que vai ser o quê? Vão ser 2 vezes n menos n-2, vezes n menos n-3, mais n menos n-2 divisões aqui nesse caso, tá? Então, essas são as operações que vão ser repetidas aqui, tá certo? Mas vamos olhar com atenção o que acontece no pivô n-1. No pivô n-1, aqui tem um monte de tio já, porque essa matriz, esses caras aqui já foram operados por um monte de gente, né? Então, eu estou botando aqui um monte de tio também em cima deles, tá? Mas vamos ver o que acontece aqui. Eu quero eliminar esta posição aqui, tá certo? Que eu não vou, que eu sei fazer isso aí, eu sei que não precisa ser operado, eu sei que operar só essas outras duas aqui. Então, como é que eu faço? Tá certo? Eu pego essa linha, tá certo? Eu pego essa linha aqui, desculpa, a linha n-1, multiplico pelo multiplicador, que é a mesma regra de sempre, então eu tenho uma divisão. Eu tenho duas multiplicações aqui, na posição n, na posição n mais 1, tá certo? E tenho duas subtrações ou adições, tá? Então, aqui eu repito o que eu falei no slide anterior, mas aqui, na verdade, o que eu tenho são 2 vezes 1 mais 1 operações. Tá legal? Eu estou deixando dessa forma aqui, em vez de botar 5, para fazer a soma de todo mundo, né? Para a gente ver que tem uma lógica nessa soma aqui. Observe o seguinte, eu estou somando para baixo de cada pivô, como é que eu estou somando? n-1 vezes n, mais n-1 vezes n, mais n-1. Depois, n-2 vezes n-1, e vai, até ficar 1 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 1. Tá? Eu posso escrever todos esses caras aqui, n-1 vezes n, neste formato aqui econômico. Tá? 2 vezes, i variando de 1 até n-1, de i vezes i mais 1. Tá? Vê se não fica isso. Fica 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 4, até n-1 vezes n. Está todo mundo aqui. Todo mundo representado. E aqui eu estou representando subtrações, adições e multiplicações. Mas as divisões que estão aqui. Tá legal? E variando de 1 até n-1. E aqui que eu vou ganhar. E vale a pena eu fazer esse somatório, porque dá para eu ver que eu posso separar o somatório aqui, né? Propriedade, eu posso fazer a distributiva, né, sem problema aqui, e depois eu posso fazer a associativa, que eu posso separar esses dois somatórios, e aí é só uma questão de, posso juntar esses dois aqui, tá vendo? I, tá 3i, então eu fico 2 vezes somatório de posições ao quadrado, 3 vezes somatório dos n-1 primeiros inteiros. Bom, as fórmulas são conhecidas, tá certo? Essa aqui é a fórmula dos n-1 primeiros quadrados, essa aqui é a fórmula para o n-1 inteiros, vezes 2 vezes 3, fazendo a conta, a gente chega a essa razão aqui. Observem que aqui você tem 4n ao cubo, tá certo? Para n muito grande, é verdade, o n ao quadrado fica muito pequeno em relação a n ao cubo, então você vai ter alguma coisa próxima de 2/3 de n ao cubo em termos de operações. Esse é o número que vocês têm que guardar. A eliminação gaussiana é mais ou menos 2/3 de n ao cubo. Mas repara bem, eu fiz todas essas operações, eu cheguei na matriz triangular superior, né? A matriz que tem zeros abaixo da diagonal principal, matriz triangular superior. Mas eu preciso resolver esse sistema. Mas essa conta eu já fiz em aulas anteriores, e eu sei que são n ao quadrado operações, tá certo? Então, quantas operações eu tenho que fazer? Tenho que fazer as operações para construir a U e tenho que fazer as operações para resolver o sistema triangular superior através da substituição para trás. E dá o resultado, continua sendo alguma coisa próximo 2/3 de n ao cubo, porque eu só alterei aqui o n ao quadrado. Então, realmente não tem grande alteração a substituição para trás. Tá legal? Agora vamos ver outra questão. Eu falei de operações. Agora vamos ver quanto que eu precisei fazer
quanto eu preciso ocupar de memória. Aí é uma conta muito simples, que eu preciso simplesmente da memória para guardar a matriz dos coeficientes, que é n ao quadrado, né? Uma matriz n por n tem n ao quadrado de entradas, e eu posso guardar o u aqui dentro mesmo, não preciso de um outro espaço de memória para guardar o u, eu posso sobrescrever o a aqui dentro, dentro do a eu posso subscrever o u, então eu só preciso de n ao quadrado posições para a matriz, e eu preciso de n posições para a solução e de n posições para o lado direito. Então eu preciso de n ao quadrado mais 2n, e com isso aí a gente vê o número de operações. Tá? Com isso a gente conclui a aula de hoje, e depois a gente continua discutindo outros aspectos da eliminação gaussiana.